A paz do Cristo a todos, eu sou o pastor Emerson Dantas e esse é o nosso programa Abba Pai e mais uma vez estou aqui para glorificar o nome do meu Deus pelo privilégio que Ele me dá de estar aqui para compartilhar mais um texto sagrado e para aprendermos um pouco mais desse texto. Também quero agradecer a todos vocês que estão constantemente conosco, nos acompanhando e também com interesse de aprender mais sobre a palavra de Deus, tá bom? Quero agradecer também às pessoas que têm colaborado, não é, com o nosso ministério, especificamente aqui na TV Monte Sião. Um abraço aí para o Arcivaldo e a Maristela, um abraço também para o presbítero Emanuel, do Supermercado J. Santos, um abraço também especial para o nosso amigo e irmão André Mendes, da Inova Propaganda, um abraço também especial para o meu amigo Ailton, da Academia Boa Forma. Outro abraço especial também para o nosso amigo Josué Nunes, da Gráfica Clínica dos Livros. Um abraço todo especial a todos vocês. Que Deus abençoe a todos poderosamente, em nome de Jesus. Queridos, eu quero compartilhar com vocês os nossos contatos, tá? O nosso número de telefone, ou os nossos números de telefone, são esses aí, 0 operadora 75 9151 6907, também 0 operadora 75 8217 6157. E o nosso e-mail er_dantas@hotmail.com. E também o nosso Facebook, que é Emerson Dantas de Roberta. Emerson Dantas de Roberta. O da minha esposa é Roberta Mascarenhas. Você pode interagir conosco por meio aí desses nossos contatos. Bem, os nossos DVDs estão à sua disposição na Livraria Evangélica Proclamai. Um abraço especial aqui ao pastor Antônio, a sua esposa, a irmã Ieda, a toda a equipe da Livraria Evangélica Proclamai. E você pode adquirir os nossos DVDs lá na Livraria Evangélica Proclamai. Inclusive, vamos colocar também à sua disposição lá um novo título, que é a Igreja e Política. Igreja e Política. Nós estamos aí às vésperas de algumas eleições e precisamos votar com consciência e votar em pessoas que entendemos ser pessoas competentes para nos representarem no poder. E este DVD vai ajudar muito a você a compreender mais, não é, qual é a relação da igreja com o Estado, não é? Qual é a relação da igreja com a política, qual é a relação dos cristãos com a política, o que a Bíblia diz a respeito, se é adequado ou não que cristãos se envolvam com a política. Neste DVD você vai encontrar aí respostas, tá? E com embasamento bíblico, ok? Muito bem. Queridos, nós estamos assim já chegando na reta final do nosso estudo Sermão da Montanha, ok? Hoje é a antepenúltima mensagem, hoje é o antepenúltimo estudo sobre o Sermão da Montanha. O próximo estudo já está pronto, fiquem tranquilos que o próximo estudo já está pronto e estaremos assim anunciando, tá? Assim no nosso último estudo sobre o Sermão da Montanha, já estaremos anunciando qual será o nosso próximo estudo e vai ser tão edificante quanto esse, tá? Vai ser assim muito esclarecedor, vai ser uma bênção para a glória de Deus. Muito bem, eu já estou aqui preparado para começar o nosso programa, mas assim, antes eu quero compartilhar com vocês o endereço da Igreja Batista Abba. Eu sou o pastor presidente da Igreja Batista Abba, aqui Brasil, Bahia, Feira de Santana, bairro do Jardim Cruzeiro, Rua Porto Seguro, número 445, na mesma rua do Hospital Municipal da Criança, tá? Na lateral ali do AABB. Você está convidado a estar conosco às quintas-feiras, 7h30 da noite, temos o culto de doutrina. Também aos domingos, 10 da manhã, temos a Escola Bíblica Dominical. E aos domingos à noite, 6 horas da noite, nós temos o culto da família. Você é meu convidado, minha convidada, são nossos convidados, serão bem recebidos e aprenderão mais sobre a palavra do Senhor, adorarão a Deus, e serão abençoados em nome de Jesus.
Então, essa é a nossa programação, a programação da Igreja Batista Aba. E também, toda a primeira sexta-feira do mês, nós temos o culto de casais, que tem sido uma bênção, não é? Já passaram por lá o pastor Demilton com sua esposa, também o pastor Antônio, da Livraria Evangélica Proclamai, também o presbítero Emanuel, do supermercado J. Santos, o sargento Cruz, o professor Nelson Navarro, tá? Enfim, nós temos levado muitas pessoas ali para que compartilhem conosco sobre o que é a família à luz da Bíblia, tá certo? Muito bem. Mas como eu falei, já estou pronto, creio que você também. Então apertemos os cintos, porque o programa Abapai está no ar. Bem, dando sequência ao nosso estudo sobre o Sermão da Montanha, nós vamos estudar hoje Mateus 7, de 21 a 23, mas antes disso eu quero, assim, falar sobre a importância do Sermão da Montanha, como eu sempre tenho falado, né? No Sermão da Montanha, nós percebemos que Jesus ali, ele se reúne com os seus 12 discípulos, seus 12 talmidim, para compartilhar com eles o seu jugo. Jesus já havia iniciado seu ministério público com 30 anos, já havia sido tentado por Satanás, já havia sido batizado, já havia começado a ensinar e a pregar, não é? Inclusive nas sinagogas, começa a se reunir com o povo ao ar livre por causa das multidões que queriam ouvi-lo. E Jesus ali das multidões já havia separado 70, dos 70 ele já havia separado seus 12 talmidim, seus 12 discípulos. E agora, ali em Cafarnaum, segundo alguns estudiosos, ele se afasta das multidões e ele sobe com seus 12 discípulos a uma montanha ali em Cafarnaum, onde ele, como qualquer mestre, agora se assenta para ensinar, como qualquer mestre ele tem agora seus 12 discípulos, como qualquer mestre agora ele vai compartilhar o seu jugo, que significa ali no contexto as suas interpretações da lei de Moisés. E Jesus, ele ali entrega o seu jugo aos seus discípulos de uma forma muito simples, ele vai conversando, vai explicando aquilo que seria extremamente importante para a igreja, para nós que somos cidadãos do reino dos céus. E, como eu costumo dizer, assim como cada país tem a sua Constituição Federal, não é? O reino dos céus também tem a sua Constituição Federal, que é o Sermão da Montanha, que está aqui no Evangelho segundo Mateus, do capítulo 5 ao capítulo 7. É muito importante que os cristãos, volta e meia, estejam lendo o Sermão da Montanha, porque ali está o suprassumo, como eu costumo dizer, não é? Do que a igreja precisa aprender, absorver para colocar em prática no dia a dia. Então, Jesus ali ele compartilha o seu jugo para que, na sua ausência física, os seus discípulos possam, sabedores das doutrinas do Cristo, né, que foram compartilhadas com ele, eles possam dar prosseguimento ao ministério do Senhor Jesus. E eles aprenderam, fizeram isso, tanto é que 2000 anos depois da morte, ressurreição e ascensão de Jesus, por causa do trabalho bem feito que eles fizeram, nós hoje, depois de 2000 anos, somos cristãos aqui no Brasil e com fome e com sede da palavra de Deus. É isso mesmo? Muito bem. Muito bem, queridos. O nosso texto básico está aqui no Evangelho segundo Mateus, capítulo 7, do versículo 21 ao versículo 23. Inclusive, há uma passagem correlata em outro evangelho, que é o Evangelho segundo o Dr. Lucas, e aqui em Lucas 13, de 25 a 27, Lucas vai estar registrando também, basicamente, aquilo que Mateus registrou no capítulo 7, do versículo 21 ao versículo 23, tá? Então esse é o nosso texto básico de hoje. E o título da nossa mensagem é: Quem entra no reino do céu? Quem entra no reino do céu? Tenho certeza que você está desejoso de ouvir essa mensagem para saber quem entra no reino do céu. E eu quero ilustrar a mensagem de hoje, lendo Mateus capítulo 3, versículo 12. E Mateus registrou o seguinte: a sua pá, se referindo a Jesus, ele tem na mão, e limpará bem a sua eira, não é? Recolherá o seu trigo ao celeiro, mas queimará a palha em fogo inextinguível. Nessa porção aqui do Evangelho de Mateus, nós percebemos um versículo que, de certa forma, é escatológico. Ele aponta para algumas coisas que vão acontecer
nos últimos dias, tá? E esse texto aqui alude a Jesus, né? Quando Mateus ele registra o seguinte, assim, a sua pá, está se referindo à pá de Jesus, não é? Ele tem na mão. Por quê? Porque era uma pá que era utilizada, sobretudo pelos judeus daquela época que trabalhavam com a terra, era uma pá que era utilizada para separar a palha do trigo. Então, Mateus ele registra a sua pá, ou seja, a pá de Jesus, não é? A pá que ele tem na mão, não é? A sua pá ele tem na mão e limpará bem a sua eira. O que era a eira? A eira era geralmente um local específico, fora dos muros da cidade, geralmente uma rocha, não é? Onde aqueles que trabalhavam com a terra, aqueles que colhiam seus feixos de trigo, por exemplo, eles levavam esses feixos já ressecados, né? Na verdade, eles levavam esse trigo para dispor na eira, tá? Dispor na eira para que o sol secasse, a fim de que a palha ela se desgrudasse facilmente dos grãos que seria aproveitado pelo povo para fazer comida, como bolo e por aí vai. Então, eles plantavam, depois eles colhiam, depois eles pegavam, por exemplo, o trigo, levavam para fora dos muros da cidade, colocavam ali em um lugar sólido, tipo rocha, e eles dispunham ali o trigo, o sol ressecava realmente a palha, e depois esses agricultores, eles pegavam a pá, olha a pá aqui, não é? Eles pegavam essa pá e eles jogavam, na verdade, para cima o trigo. Um exemplo aqui, podia ser cevada, podia ser milho, enfim. Mas um exemplo aqui, o trigo. Ele pegava o trigo com essa pá e jogava para cima. E o vento se encarregava de levar consigo a palha. E ficava ali no local os grãos que eram, na verdade, recolhidos para que eles pudessem deles se alimentar, ok? Ou deles se alimentarem. Muito bem. Então, Mateus ele fala, a sua pá ele tem na mão. Mateus aqui registrando que Jesus, ele, assim como qualquer agricultor, também terá sua pá na mão. Isso aqui, na verdade, é apenas uma ilustração, né? E continua, e limpará bem a sua eira, tá? Limpará bem a sua eira. Recolherá o seu trigo ao celeiro. Olha aí. Recolherá o seu trigo, os grãos, ao celeiro. Mas a palha em fogo inextinguível. A palha queimará, né? Mas queimará a palha em fogo inextinguível. Então, o que é que Mateus, ao registrar aqui essas palavras, ele está querendo dizer? Que Jesus, ele um dia virá para julgar toda a humanidade, tá? E os salvos, que são aqui comparados com os grãos de trigo, eles serão, na verdade, serão guardados no celeiro de Jesus, ou seja, viverão eternamente na glória com o Senhor. Mas aqueles que não quiseram viver segundo a vontade de Deus, que são comparados aqui à palha seca, não é? Esses irão para o tormento eterno, como qualquer palha que era recolhida era levada para ser queimada, ok? Então, Mateus registra esse versículo, um versículo de cunho escatológico, e que fala que Jesus ele virá para a prestação de contas, e os salvos, não é? Eles irão para a vida eterna, mas os não salvos para o tormento eterno. Que maravilha, não é? Que maravilha. Então aqui a gente já pode ilustrar a mensagem de hoje, mostrando aqui como é que será a questão da divisão. Quem vai para o reino do céu e que não irá para esse reino do céu em sua plenitude. Porque de certa forma já vivemos, não é, o reino dos céus, o Malekut Shamaim, o reino de Deus, que já foi estabelecido no passado, está entre nós hoje e será consumado plenamente depois do estabelecimento da glória de Deus completamente. Muito bem, amados, mas vamos avançar, tá? E o texto de Mateus 7, de 21 a 23, nos fala assim, me acompanhe. Quem entra no reino do céu, disse Jesus a seus 12 discípulos, e a nós também nessa noite, não é toda pessoa que me chama de Senhor, Senhor, que entrará no reino do céu, mas somente quem faz a vontade do meu Pai, que está no céu. Quando aquele dia chegar, muitas pessoas vão me dizer, Senhor, Senhor, pelo poder do seu nome, anunciamos a mensagem de Deus, e pelo seu nome expulsamos demônios e fizemos muitos milagres. Então eu, Jesus, direi claramente a essas pessoas, eu nunca conheci vocês.
afastem-se de mim, vocês que só fazem o mal. Que palavra dura de Jesus, aqui já concluindo o Sermão da Montanha e falando aos seus primeiros destinatários, que foram os seus 12 talmidim, seus 12 discípulos, e consequentemente fala conosco hoje, né? Então Jesus ele deixa bem claro aqui quem entra no reino do céu, no reino de Deus. Quem entra. E isso está aqui bem claro no versículo 21. Mas vamos diluir a mensagem à proporção que formos aqui expondo aqui os versículos. Eu quero agora me ater ao versículo de número 21, que diz assim em outra tradução. A minha tradução é a nova tradução na linguagem de hoje, mas eu vou ler aqui uma tradução um pouco mais antiga que diz assim: nem todo o que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai. Jesus, ele continua no Sermão da Montanha, né, um sermão politemático, com vários temas. O tema agora é quem entra no reino do céu. E é importante nós esclarecermos o que é o reino do céu, que também é conhecido como reino de Deus, e que vem da expressão Malekut Shamaim. O reino do céu é, na verdade, o reino do céu, na verdade, ele acontece dentro de cada um de nós. Tá? E onde é que está o reino do céu ou o reino de Deus? O reino do céu, o reino de Deus está onde existe qualquer pessoa que obedece à palavra de Deus. Então esta pessoa, homem ou mulher, né, que obedece à palavra de Deus, eles são embaixador ou embaixatriz do Senhor, e ali eles representam a sua corte nesse reino, nesse mundo passageiro. E ali está o reino de Deus, ali está o reino dos céus, ali está o Malekut Shamaim, né, naquela pessoa que obedece à palavra de Deus. Então, isso é basicamente o reino de Deus, o reino dos céus. E Jesus, ele fala, nem todo que me diz, Senhor, Senhor. Por que ele fala isso? Porque muitas pessoas, elas chamaram e chamam Jesus de Senhor. Mas Senhor, nesse contexto, apontava para aquele homem que era dono de escravos. E os escravos eram aquelas pessoas que não tinham autoridade sobre a sua própria vida. Na verdade, toda a sua vida era colocada aos pés do seu Senhor. Não é? Ele era literalmente uma mercadoria, não é? Que pertencia ao seu Senhor, e ele não tinha vontade própria, porque a sua vontade pertencia ao Senhor. Então, Jesus, ele fala assim, nem todo que me diz Senhor, Senhor, ou seja, nem todo que diz que eu sou o Senhor da sua vida, nem todo aquele que diz que sou eu quem lhe dirijo, de fato é dirigido por mim. Não é? Nem todo que me diz Senhor, Senhor, aí ele continua, entrará no reino dos céus, ou seja, entrará nessa dimensão de submeter-se a Jesus, seja lá quais forem as circunstâncias. E ele continua, mas aquele que faz a vontade de meu Pai, que está nos céus. Aqui já está a resposta. Aqui já está a resposta. Né? Jesus deixa bem claro que aqueles que entrarão no reino dos céus não são as pessoas que o chamam de Senhor, ou até que se comportam como cristãs. Mas são aquelas pessoas que, de fato, obedecem a sua palavra. São aquelas pessoas que aprenderam a se autocontrariar para fazerem a vontade de Deus no lugar da sua própria vontade. Eu pensei aqui, não é, algo de uma das fontes das quais recorri, que diz assim, Jesus exclui o grupo dos desobedientes do reinado dos céus. Então, Jesus, ele tem um grupo, não é? Ele tem uma eclesia, ele tem uma igreja, uma comunidade daqueles que lhe seguem. E quem é que de fato faz parte dessa comunidade? São aqueles que obedecem a palavra. Hoje nós conseguimos distinguir quem é que de fato obedece a palavra? Não. Porque muitas pessoas aparentam obedecer a Jesus. Socialmente falando, elas são perfeitas. Mas na sua intimidade, Deus sabe que elas andam, infelizmente, praticando coisas que desagradam a Deus. Então, publicamente, elas são até um exemplo. Mas nos bastidores, o próprio Deus sabe que elas não são tudo aquilo que aparentam ser. E é por isso que a Bíblia diz que o homem vê a aparência, mas Deus vê o coração. Então, hoje nós temos uma igreja aí até numerosa. Mas, na ocasião do arrebatamento, não serão todas essas pessoas que serão içadas por Jesus, que serão arrebatadas por Jesus. Por quê? Porque nem todas obedecem de fato ao Cristo. É por isso que a Bíblia diz que muitos são chamados e poucos escolhidos. Então a gente não deve se enganar com essa quantidade de pessoas que se dizem cristãs, porque de fato, aquelas que subirão com Jesus, elas são infelizmente a minoria. Você entende isso?
Muito bem. O versículo 22 nos fala assim: quando aquele dia chegar, Jesus continua falando, quando aquele dia chegar, muitas pessoas vão me dizer: Senhor, Senhor, pelo poder do seu nome anunciamos a mensagem de Deus e pelo seu nome expulsamos demônios e fizemos muitos milagres. Na outra tradução fala assim: muitos me dirão naquele dia: Senhor, Senhor, não profetizamos nós em teu nome? E em teu nome não expulsamos demônios? E em teu nome não fizemos muitos milagres? E aqui algumas pessoas entram em parafuso quando leem esse texto, não é verdade? Inclusive os neófitos, ou seja, os novos convertidos, as pessoas que ainda não têm um conhecimento um pouco mais aprofundado da palavra de Deus, elas leem isso aqui e ficam realmente em dúvida, sem saber como interpretar isso aqui. Mas Jesus deixa bem claro que muitas pessoas o chamam de Senhor, tá? Mas não entrarão no reino dos céus. Por quê? Porque não fazem a vontade de Deus. Mas mesmo aquelas pessoas que não fazem a vontade de Deus plenamente aqui entre aspas, porque ninguém é perfeito. Mas mesmo aquelas pessoas que têm algumas deficiências em suas vidas, elas sabem que têm, mas não procuram abrir mão disso. Elas convivem com esses pecados ocultos, não é? Esses pecados de estimação. Essas pessoas, quando elas profetizam, quando elas pregam a palavra, não é? Milagres acontecem. Quando pregamos a palavra de Deus, coisas tremendas acontecem. Então, quando essas pessoas, não é? Elas profetizam, elas pregam a palavra, não é? No nome de Jesus, demônios realmente são expelidos, tá? E milagres de fato acontecem. Mas isso não é mérito daquela pessoa que prega a palavra, tá? E não é mérito daquela pessoa que é instrumento de Deus para que tudo isso aconteça. É mérito do próprio Deus e da sua palavra, ok? Vamos supor que eu preciso de uma injeção para melhorar de uma enfermidade. E aí uma pessoa que nunca fez o curso de técnico em enfermagem, nem fez enfermagem, enfim, mas ela aprendeu a aplicar, ela vem e me aplica a injeção. A injeção vai fazer o efeito. Mas por quê? Porque a pessoa estava preparada? Não. É porque o fármaco que ela aplicou em mim, ou seja, o medicamento, a droga, entrou e fez o efeito. Então nós temos que entender que no meio daqueles que se dizem igreja, existe a igreja que será arrebatada e a igreja que ficará. Agora, mesmo aqueles que não serão arrebatados, que não estão realmente procurando se santificar na presença do Senhor, quando eles pregam a palavra, milagres acontecem, demônios são expelidos, não é? Por quê? Porque a palavra de Deus não volta vazia. O poder está na palavra e não no instrumento que Deus utiliza para que essa palavra seja veiculada. Você entende isso? Muito bem. Então o versículo 22 nos fala assim: muitos me dirão naquele dia: Senhor, Senhor, naquele dia. Que dia é esse? No dia do grande julgamento, não é? Jesus, ele julgará a todos os povos. E nesse dia, algumas pessoas que sabem, não é, que no fundo não se santificaram como deveriam, essas pessoas vão clamar e vão citar a sua ficha de serviços prestados ao reino dos céus. Mas embora elas façam isso, não é, elas mesmas não viveram aquilo que ensinaram e pregaram tão bem para terceiros. Você entende isto? Muito bem. É por isso que o versículo diz, Jesus ele fala: muitos me dirão naquele dia, nesse dia da prestação de contas, no dia do juízo final, não é? Muitos me dirão naquele dia: Senhor, Senhor, não profetizamos nós em teu nome, ou seja, não pregamos a tua palavra? E em teu nome não expulsamos demônios? Esses demônios aqui, não é? Podem ser demônios de fato e pode ser também aquele demônio autossugestão, não é? E em teu nome não fizemos muitos milagres? Mas tudo isso foi pelo poder que há na palavra de Deus, não por mérito da pessoa que foi usada pelo Senhor. Eu cito aqui um versículo que comprova que realmente esses fatos, eles apontam realmente para o fato de que Deus está operando. E eu cito aqui Marcos 16, 17 e 18, não é? Ou seja, estes feitos são, de fato, sinais da parte de Deus. Que feitos? Profetizar, expulsar demônios e fazer milagres. E Marcos 16, 17 e 18 confirma isso. E foi o próprio Jesus quem falou na ocasião da sua última reunião oficial com seus 11 talmidim, porque Judas já havia se suicidado. E os versículos 17 e 18 falam assim: e estes sinais acompanharão aos que crerem.
Em meu nome, disse Jesus, expulsarão demônios. Olha aí, um dos sinais citados, né? Falarão novas línguas, pegarão em serpentes, e se beberem alguma coisa mortífera, não lhes fará dano algum, e porão as mãos sobre os enfermos, e estes serão curados. O próprio Jesus, na ocasião da sua despedida, né, humanamente falando, ele deixou bem claro que alguns sinais denunciariam o fato de que Deus, apesar de estar ausente fisicamente, ele estaria presente na pessoa do Espírito Santo. E, por algum motivo, Jesus permite que mesmo essas pessoas que estão pendentes, né? Ou seja, essas pessoas que não estão se santificando adequadamente, elas, pela misericórdia de Deus, ainda serão meio de cura, de salvação e de libertação para outros que precisam da palavra de Deus. Agora, eu vou citar aqui para vocês algumas frases, alguns trechos de algumas fontes, não é, que eu selecionei para poder compartilhar com vocês. Ainda ligados ao versículo 22, eu quero assim citar essas passagens aqui. Jesus esclarece que muitos dos falsos profetas fazem e dizem coisas maravilhosas e impressionantes. Vocês lembram do estudo anterior em que nós estudamos sobre os falsos profetas? Muito bem. Então, Jesus deixa bem claro que esses falsos profetas, eles também diriam e fariam coisas maravilhosas e impressionantes, mas usando esse poder de Deus, apesar deles mesmos estarem desqualificados. Muito bem. Um outro ponto. Naquela época, os milagres eram comuns. Os milagres eram comuns. E todas as enfermidades eram consideradas obra do demônio. As curas, portanto, eram feitas mediante exorcismos. Um outro ponto diz assim: muitas das doenças eram psicológicas, o mesmo que sua cura. Ou seja, esse estudioso aqui vai dizer o seguinte, que na época de Jesus não existia a tecnologia que existe hoje, e qualquer patologia, qualquer enfermidade, não é, física ou emocional que acontecesse com alguém, que acometesse alguém, logo era atribuída aos demônios. E não era sempre assim. Nós sabemos que com a tecnologia que nós temos hoje, nós descobrimos que muitas enfermidades são de cunho psicológico mesmo, não é? Sabendo que por trás de todo malefício para a humanidade, Satanás está. Mas existem, na verdade, algumas patologias, algumas enfermidades, algumas doenças que são explicadas emocionalmente. E muitas vezes, uma pessoa ela só está precisando de atenção, só está precisando de um toque, só está precisando de um abraço, não é? Só está precisando de alguém que lhe dê atenção para que ela novamente se sinta plena e saudável. E alguns estudiosos dizem que muitas pessoas pensavam estar endemoniadas por autossugestão. Elas botavam na cabeça isso. E nós sabemos que o cérebro tem um poder descomunal. E a pessoa, ela acabava crendo naquilo e ela acabava tendo reações que, na opinião dela mesma, confirmavam aquele pseudo estado de possessão demoníaca. Então, é como, por exemplo, nos hospitais, como eu falei aqui também em outro estudo, né? Algumas pessoas que estão com essas debilitações psicológicas, elas chegam no médico, o médico examina e percebe que, biologicamente falando, né? Aquela pessoa não tem nenhuma patologia, né? Mas é só uma questão psicológica. E o médico ouve aquela pessoa, o médico toca naquela pessoa, né? O médico, ele ouve, ele fala, ele dá conselhos também, e depois ele medica aquela pessoa com placebo. Um medicamentozinho, na verdade, que não tem efeito nenhuma química, não existe química nenhuma ali. Ou seja, a pessoa pega aquele medicamento e ele fala, olha, você tem que tomar isso aqui 3 vezes ao dia. Não pode falhar, tá? Uma vez depois do café, uma vez depois do almoço, uma vez depois do jantar. E aquela pessoa já sai curada dali. Mas por quê? Porque ela recebeu atenção, ela recebeu amor, ela recebeu carinho, ela recebeu toques, né? E foi medicada, entre aspas. Então ela já saiu curada, porque ela precisava daquilo. Mas ela projeta aquilo no placebo, naquele falso medicamento, se é que eu posso falar assim, e depois ela volta a ficar muito bem. Então existem possessões demoníacas? Sim, de fato, existem. Mas existe também aí muita reação psicótica e que nós atribuímos aos demônios e não é bem assim. Você entende isto? Muito bem.
Então, Jesus esclarece que muitos dos falsos profetas fazem e dizem coisas maravilhosas e impressionantes. Naquela época, os milagres eram comuns e todas as enfermidades eram consideradas obra do demônio. As curas, portanto, eram feitas mediante exorcismos. Muitas das doenças eram psicológicas, o mesmo que sua cura. Aí vem aqui o próximo ponto. Testemunhar Jesus como Cristo e o Senhor traz consigo feitos milagrosos e eficazes. Quando qualquer pessoa, cristã ou não, consagrada ou não, ela prega a palavra de Deus, essa palavra que é poderosa realmente promoverá bênçãos, promoverá benefícios. Por exemplo, eu tenho um tio que ele está afastado do evangelho. E volta e meia, muitas vezes ele já falou para mim, muitas vezes, Sinho, que ele me chama de Sinho, né? Na mesa de bar, eu falo de Jesus para outras pessoas e elas choram. E muitas pessoas já aceitaram a Jesus numa mesa de bar, bebendo comigo, e eu continuo sem me firmar com Jesus, segundo ele, né? Ele fala que não consegue se firmar com Jesus, enfim. Mas quando ele fala de Jesus, algumas pessoas realmente elas fazem um compromisso com Jesus. Por quê? Porque o poder está nesta palavra. Você entende isto? O poder está nesta palavra. É como uma seringa. Você utiliza a seringa para dar uma injeção em alguém, não é? O fármaco vai ser absorvido pelo corpo da pessoa para promover saúde, mas a seringa em si é jogada fora. Da mesma forma, as pessoas que estão até pregando a palavra, né? Falando de Jesus, mas elas mesmas não vivem o que ensinam, elas serão descartadas. Mas aquela pessoa que ouviu, aceitou e submeteu, ela vai ser salva. Você entende isso? Muito bem. Até no Novo Testamento encontramos a referência a um exorcista judeu que acrescentou o nome de Jesus a seu repertório de palavras mágicas e com sua ajuda expulsava demônios. Está aqui em Atos dos Apóstolos 19:13. O Dr. Lucas registrou aqui esta passagem que fala assim: Ora, também alguns dos exorcistas judeus ambulantes tentavam invocar o nome de Jesus sobre os que tinham espíritos malignos, dizendo: Esconjuro-vos por Jesus a quem Paulo prega. Você entende isto? Então, resumindo, Jesus ele tem a sua comunidade. Por enquanto, essa comunidade, ela é bem numerosa, tá? Bem numerosa. Quando Jesus ele vier para arrebatar a sua igreja, depois do juízo final, perceberemos que esse número diminuirá. Ainda assim, será uma multidão daqueles que serão arrebatados, sim. Mas com relação ao número daqueles que se diziam ser, isso vai reduzir drasticamente. Por quê? Porque, infelizmente, nós temos essa tendência, muitas vezes, de apenas amontoar conhecimento teológico, não é? Amontoar conhecimento bíblico e muitas vezes não colocarmos em prática o que aprendemos. Consequentemente, aprendemos para a nossa própria condenação. Então é por isso que fazem parte do reino dos céus, ou entrarão no reino dos céus, na sua plenitude, né? Quando se inaugurar o estado eterno, aquelas pessoas que ensinaram, pregaram, mas viveram. Isso é o mais importante. Tem outro ponto que diz assim: o que Jesus afirma nesta passagem é que ninguém pode usar seu nome tratando-se de uma impostura sem que chegue o dia da verdade, quando deverá prestar contas. Ali se conhecerão seus verdadeiros motivos e será afastado da presença de Deus. Isso essa frase aqui foi dita por William Barclay. Ou seja, a grande palavra aqui é motivação. O que é que lhe motiva a ensinar a palavra de Deus? O que é que lhe motiva a pregar a palavra de Deus? O que é que lhe motiva a compartilhar o evangelho de Deus? É sua autopromoção, é sua autoprojeção, não é? O desejo de que as pessoas percebam o quanto inteligente você é o seu desejo de consequentemente, ter benefícios financeiros, porque você ensina e prega a palavra de Deus. Ou seja, o segredo está na motivação. É como nós falamos, o homem vê a aparência, mas Deus vê o coração. O coração na Bíblia é cérebro, não é? É entendimento. Então o homem vê a aparência, mas Deus vê o coração. Ou seja, Deus conhece a motivação. Às vezes percebemos uma pessoa fazendo uma boa ação e falamos, olha como essa pessoa é maravilhosa. Mas muitas vezes o que motiva aquela pessoa a fazer aquela ação é, na verdade, uma recompensa que ela quer ter lá adiante. Ela está fazendo aquilo com segundas intenções. Ela está beneficiando agora para receber algo depois.
Você entende isto? Então, a motivação, não é? O que é que motiva, o que é que nos motiva, não é? A ser cristãos, a ensinar a pregar a palavra, não é? Muito bem. Versículo 23. O versículo 23 diz assim, na minha Bíblia aqui: então eu direi claramente a essas pessoas: eu nunca conheci vocês, afastem-se de mim, vocês que só fazem o mal. Que interessante, né? Aqui diz assim: então lhes direi claramente, ou seja, Jesus falando para os seus 12 discípulos ali naquela ocasião, o que ele vai dizer para essas pessoas que até prestaram serviços na igreja local, no reino de Deus, e por meio delas Deus fez coisas maravilhosas, mas infelizmente essas pessoas não serão salvas. E Jesus agora ele antecipa o que ele vai dizer para essas pessoas. Misericórdia. E ele fala assim: então lhes direi claramente, direi para essas pessoas que não fazem parte do reino dos céus: nunca vos conheci, apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Você entende isso? Iniquidade em alguns contextos, não sei aqui qual é o vocábulo grego dessa passagem específica, porque eu não fiz uma exegese desse versículo, mas iniquidade em alguns contextos é o pecado não confessado. Não sei se é o caso aqui. Nunca vos conheci, apartai-vos de mim, vós que praticaram pecados não confessados. Pode ter sido isso, não sei. Tá? Ou seja, a gente percebe aqui que a pessoa que até prestou serviços ao reino de Deus, mas não viveu de fato essa palavra, ela não teve identidade nos céus. Você entende isso? Cristo fala: nunca vos conheci. Nós só temos identidade no reino dos céus quando obedecemos aquilo que ele nos ensina. Jesus Cristo ele falou: olha, eu amo aqueles que me amam, e os que me amam guardam os meus mandamentos. Ou seja, se esforçam para viver aquilo que eu ensino. Muito bem. Aí aqui eu anotei algumas coisas para a gente comentar sobre esse versículo, né? Então lhes direi claramente. Aqui Cristo, ele fala que ele enviará juízo para os hipócritas. As pessoas que fingiam ser, mas não eram, elas são consideradas hipócritas. E a palavra hipócrita, que vem do grego hipócritan, que significa artista, né? A palavra artista vem desse vocábulo grego hipócritan. Logo, o hipócrita, no nosso português, é o artista. E quem era o artista? Era aquele que fingia ser um crente, mas os bastidores não era. As pessoas entendiam ser ele uma bênção, mas no fundo ele não era tão bênção assim. Então Jesus, ele diz que exercerá duro juízo sobre os hipócritas, duro juízo sobre os atores, aqueles que até trabalharam em prol do reino, até fizeram algumas coisas, né, em prol do reino, mas não viveram aquilo que ensinaram ou pregaram. Segundo ponto aqui: nunca vos conheci. Eu pensei em uma passagem da Bíblia aqui, Atos 19, de 13 a 16, que fala assim: ora, também alguns dos exorcistas judeus ambulantes tentavam invocar o nome de Jesus sobre os que tinham espíritos malignos, dizendo: esconjuro-vos por Jesus a quem Paulo prega. Foi aquele mesmo versículo anteriormente, mas agora eu vou ler a sequência. Versículo 14: e os que faziam isto eram 7 filhos de Seva, judeu, um dos principais sacerdotes. Respondendo, porém, o espírito maligno disse: a Jesus conheço e sei quem é Paulo, mas vós, quem sois? Que coisa interessante. Versículo 16: então o homem, no qual estava o espírito maligno, saltando sobre eles, apoderou-se de 2 e prevaleceu contra eles, de modo que nus e feridos fugiram daquela casa. Que coisa interessante, não é? Cristo falou: nunca vos conheci. E aqueles demônios disseram para aqueles rapazes: a gente não conhece vocês. Ou seja, a pessoa que não entrega a sua vida a Jesus e não se torna um discípulo, uma discípula de Jesus, essa pessoa, ela não tem identidade no mundo espiritual. Ela não tem identidade nem diante de Deus e dos anjos, como também não tem identidade diante de Satanás e seus demônios. É uma pessoa sem identidade. Cristo mesmo fala: nunca vos conheci. E os demônios falaram: olha, a gente não conhece vocês. Porque as pessoas que são de Jesus, elas têm uma identidade e elas são facilmente reconhecidas. Então é isso aqui que a gente compreende desse texto. A pessoa sem Deus é uma pessoa sem identidade. E é por isso que Cristo fala: olha, nunca vos conheci.
E aí o Senhor Jesus pergunta para mim nessa noite, e para você, pergunta para nós. Vocês de fato fizeram aliança comigo? Vocês de fato têm procurado se santificar? Vocês têm identidade no mundo espiritual? Se vocês expulsarem um demônio, não é? Esses demônios de fato se submeterão ao meu espírito que está em vocês? Ou esses demônios lhes darão uma surra porque vocês não têm identidade espiritual? Você entende isso, meu irmão, minha irmã? É algo muito sério. Misericórdia, né? Essa palavra é uma palavra cortante, mas corta primeiro o mensageiro que a preparou. A mim. Não é? Corta primeiro a mim para depois cortar você. E que bom quando essa espada, né? Esse bisturi nos corta, porque é para não submeter uma cirurgia, para arrancar de nós tudo aquilo que não agrada a Deus. Vamos adiantar que o tempo já está acabando. Eu arranquei aqui uma outra citação que fala assim: o que determina que alguém seja excluído do reino do céu é a discrepância entre o sucesso de suas realizações e sua conduta pessoal na santificação. A vontade de Deus é a nossa santificação. Você entende isso? A palavra santo, que vem do hebraico kadosh e que vem do grego hagios, santo que significa separado, separado aqui. Não é? Conceitos e valores diferentes dos conceitos e valores ensinados pelo mundo, mas conceitos e valores absorvidos pela palavra de Deus, separados na mente. Significa o que antes devemos ser como faróis para iluminar as pessoas que estão nas tormentas. Não é? Somos como a lua. O sol ele tem luz própria, mas a lua não. A lua apenas reflete a luz do sol. Devemos ser pequenas luas, devemos ser brilhantes, como sugere a palavra kadosh e hagios, o santo. Devemos, na verdade, refletir a luz de Jesus para as pessoas. Devemos ser espelho de Jesus. Já percebeu que se você pegar um espelho e você botar o espelho diante de uma determinada lâmpada e projetar, não é, o espelho para outra direção, ele vai direcionar aquela luminosidade para aquela direção para a qual ele está voltado? Nós devemos ser como pequenas luas, espelhos de Deus, para que possamos refletir a luz de Jesus para o próximo. Amém, amados? Muito bem. E assim fica esse apelo de que devemos o quê? Nos santificar. E eu separei aqui alguns versículos que nos incitam a buscar a santificação. Nos estimulam a buscar a santificação. Tá? O primeiro versículo que eu quero ler está em 1 aos Coríntios 9, de 24 a 27. Primeira carta do apóstolo Paulo aos seus irmãos em Cristo, que estavam na Grécia, na cidade de Corinto. E o apóstolo Paulo ele fala assim na cartinha: não sabeis vós que os que correm no estádio, todos, na verdade, correm, mas um só é que recebe o prêmio? Correi de tal maneira que o alcanceis. E todo aquele que luta, exerce domínio próprio em todas as coisas. Em todas as coisas. Ora, eles o fazem para alcançar uma coroa corruptível, nós, porém, uma incorruptível. Pois eu assim corro, não como indeciso, assim combato, não como batendo no ar. Antes subjugo o meu corpo e o reduzo à submissão, para que, depois de pregar a outros, eu mesmo não venha a ficar reprovado. Então, queridos, o apóstolo Paulo, ele sabia da importância de se santificar, ou seja, de viver o evangelho antes de compartilhar esse evangelho, de ensiná-lo e pregá-lo. Não é? Então, em primeiro lugar, eu tenho que viver para depois eu pregar. Um pastor, amigo meu e também foi meu professor de seminário, ele falava: não devemos pregar 20 minutos, falando para os seus estudantes de teologia, né? Teoricamente futuros pastores. Ele falava assim: não devemos pregar apenas 20 minutos, mas a vida inteira. Então, amados, precisamos estudar a palavra, obter o conhecimento da palavra, mas colocar em prática em nossas vidas para que possamos compartilhar, ensinar e pregar ao próximo sem que nós mesmos estejamos desqualificados. E o apóstolo Paulo entendeu isso. E ele faz uma associação, né, entre o mundo espiritual e o mundo do atletismo. E ele fala que da mesma forma que um atleta, ele realmente tem uma disciplina terrível para poder ele ser vitorioso em uma competição e ganhar uma coroa corruptível, porque na verdade eles recebiam como prêmio uma coroa de ramos, né? Com folhas de louro,
Era uma coroa que eles recebiam porque chegava em primeiro lugar, mas depois aquela coroa secava, murchava e aquela planta morria. E Paulo fala, nós não estamos buscando uma coroa eterna e não uma corruptível como esses atletas. Então, se esses atletas, eles realmente se disciplinam para ter uma coroa que vai apodrecer, será que nós não devemos muito mais nos disciplinar segundo a palavra para alcançarmos a coroa eterna que o Senhor tem guardado para nós? O que é que a Bíblia diz? Ser fiel até a morte e a coroa da vida dar-te-ei. Que maravilha, né? Agora, vamos assim já encerrando. 2 Coríntios 7,1 diz, ora, amados, visto que temos tais promessas, purifiquemo-nos de toda a imundícia da carne e do espírito, aperfeiçoando a santidade no temor de Deus, no respeito a Deus. Né? Paulo, já na sua segunda cartinha aos crentes gregos de Corinto, da cidade de Corinto. Agora, o autor aos Hebreus, que não sabemos quem é, ele vai falar assim, Hebreus 12,14, segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Sem santidade ninguém verá a Deus. Amém, amados? Muito bem, já chegamos assim ao final desse estudo. Espero em Deus que você tenha sido grandemente edificado, que você tenha compreendido um pouco mais o texto. Eu procurei dar o meu melhor, tá? Para que você entendesse isso, porque o que o povo quer é Bíblia, né? Sobretudo aqueles crentes que já estão mais maduros, que já quebraram a cara com muito oba-oba, com muito bafafá, né? Essas pessoas, elas querem agora a Bíblia, o que deveriam estar recebendo desde o início, né, da sua conversão, tá? Então é isso que a nossa proposta é lhe dar a Bíblia, lhe dar o texto. A gente interpreta para que você tire as suas conclusões, tá certo? Muito bem. Amados, o nosso próximo estudo é o nosso penúltimo estudo sobre o Sermão da Montanha. Já estamos chegando no final. E o nosso próximo estudo terá como título Os Dois Alicerces. O nosso próximo estudo, o penúltimo estudo, terá como título Os Dois Alicerces, tá bom? E onde é que está esse texto? Aqui na sequência. Mateus capítulo 7, do versículo 24 ao versículo 27. Mateus capítulo 7, do versículo 24 ao versículo 27. Amém? Vamos orar nesta hora? Oremos. Deus amado, em nome de Jesus, nós pedimos ao Senhor, meu Deus, não permita que até mesmo sirvamos ao Senhor e ao Teu reino, que até mesmo sirvamos como instrumento para salvar, curar e libertar muitas vidas, mas que nós mesmos estejamos desqualificados, meu Deus, a ponto de não subirmos no arrebatamento da igreja. Senhor, misericórdia, Pai. Deus, o Senhor é perfeito, Pai. Nós somos limitados, mas com o Teu Espírito podemos nos santificar, podemos Te obedecer. Claro que teremos limitações aqui ou ali, mas serão exceções, serão acidentes, porque não há homem que não peque. Mas enfim, nós queremos ter uma vida de oração, uma vida de leitura, uma vida de obediência à palavra. Queremos aprender a autorrenunciar a nossa carne, o nosso eu, o nosso ego. Nós queremos vencer, meu Pai, Satanás e seus demônios, o mundo, a carne e o velho homem, meu Pai, no poder do Teu Espírito, Pai. Então ajuda-nos não só a compartilhar essa palavra, mas em primeiro lugar viver esta palavra, para que na ocasião, meu Pai, do arrebatamento, subamos, meu Deus, para a glória do Teu nome, Senhor, e que os nossos nomes sejam encontrados no livro da vida, que tenhamos identidade espiritual. Senhor, eu oro clamando pelo Teu amor, pela Tua graça, pela Tua compaixão, pela Tua misericórdia, pela Tua longanimidade, pela Tua benignidade, pela Tua mansidão, para que o Senhor se digne, meu Pai, de nos encher do Teu Espírito, para que tenhamos forças e poder para obedecer a Tua palavra, custe o que custar, Senhor. Em nome de Jesus nós oramos, em nome de Jesus. Amém. Amém, amados? Então vamos orar agora com a bênção apostólica? Que o amor de Deus Pai, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e as doces consolações do Espírito Santo de Deus sejam com todos nós, desde agora e para sempre, em nome de Jesus. Amém. Amém? Já estou indo, mas na expectativa de estarmos juntos na próxima ocasião, querendo Deus, tá bom? Mas desde já, lembre-se sempre que nenhum de nós é melhor do que todos nós juntos. Tchau, tchau.